com a vida, com pastor Rogério Amorim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia interior, bom dia litoral, bom dia Campos Gerais, bom dia caminhão de cidades onde chegamos que eu não sei bem direito, né? Através da Band Paraná, todo sábado, 8 horas com vocês e também na Central TV diariamente em vários horários diferenciados, né? Graças por poder, eu sempre faço questão de agradecer, né? Porque é uma honra, é um privilégio você abrir as portas da sua casa através da televisão para que nós possamos, por alguns momentos, meditar na Palavra de Deus e trazer até você notícias boas, que isso é o que o Evangelho é, boas novas, né? Justamente, sobretudo num tempo em que você abre um jornal, vê uma revista ou liga a televisão, pelo amor de Deus, é puro terrorismo, né? O povo está ficando literalmente apavorado, né? Porque somam-se notícias do mundo inteiro, o tempo todo, e no Brasil, e muitas manipuladas, e jogam no nosso colo. E durma com um barulho desse, né? Então essa é a hora de nós nos voltarmos realmente para as boas novas, que é a Palavra de Deus. Leia a Bíblia, não como um fetiche, não como algo para dar sorte, benzimento, qualquer coisa parecida assim. Leia a Bíblia, mas não apenas leia a Bíblia, medite, procure estudá-la, e então a revelação virá. E você conhecendo Deus através da sua palavra, você vai aprender a habitar debaixo das asas do Todo-Poderoso e nele descansar, né? Então esse é o desafio que nós fazemos, tanto é que deixa eu até anotar aqui para falar para vocês, senão depois eu esqueço aqui. Escola Bíblica Dominical, já retomamos, né? Aos domingos de manhã. Instituto Teológico, já retomamos. Os discipulados, já retomamos. Os cultos, nós já retomamos todos, não é isso? Claro, mantendo rigidamente um protocolo estabelecido pela saúde, pelo governo, pela prefeitura, até porque a gente não pode ser imprudente num momento como esse, que a gente começa a vencer essa coisa aí, não é? Muito pelo contrário, não é hora de relaxar, mas também não é hora de se esconder, não é? É hora de equilíbrio, né? E é isso que a gente tem pregado. E eu quero agradecer muito ao nosso deputado pastor Gilson Souza, que juntamente com outro deputado Alexandre Amaro, foram os que se empenharam o tempo todo para dar às igrejas, de um modo geral, seja católica, evangélica, protestante, né, e outras religiões, a oportunidade de pelo menos ter 30% dos seus templos ocupados, desde que mantendo distância, máscara, essa coisa toda, né? Então agradecer a eles, agradecer ao governador do estado, Carlos Massa Júnior, agradecer ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca, agradecer ao Beto Preto, que é o secretário de saúde, cuja entrevista eu assisti na televisão e gostei muito das suas palavras, da sua colocação sobre o povo também, entre tantas fomes que estamos tendo, ter a fome espiritual, e que seria lógico que a igreja que presta um serviço, tudo bem, tem muitas aí que é puro negócio, né? Escandaliza o evangelho, mas a maioria traz o bem às famílias, né? E então quero agradecer a todos eles por esse empenho e por essa oportunidade que temos de receber o nosso povo normalmente, né? Então nós estamos aí com nossos cultos diários novamente, nos mesmos horários, né? Lamentavelmente estou transferindo as 21 semanas de Daniel, que já deveria ter começado depois do Dia das Mães, para a segunda terça-feira de julho, se eu não me engano, 14 de julho, a gente faz as 21 semanas desse ano, que é lutando com Deus, não é contra Deus, é com Deus, né? Não te deixarei enquanto não me abençoares, vai ser o tema, né? Tivemos que cancelar a festa do Pentecoste, tivemos que cancelar os 40 dias de propósito com Deus, que seria feito inclusive nos lares, mas não pudemos receber o pastor Wagner nesse mês de abril, que ficou tudo fechado, né? E tivemos que cancelar um batismo regional que teríamos em 31 de maio, né, em todo o estado do Paraná.
E os batismos, não deixaremos de fazer batismo, só não vamos fazer coletivo. Então, aos membros da nossa igreja, é só conversar com qualquer um dos pastores aqui, marcamos um horário, ou de manhã ou de tarde, de preferência de tarde, que o inverno está chegando, né? O frio está chegando, a gente tem que ter cuidados com isso também, né? E eu vou fazer cultos online somente aos domingos de manhã agora, né? O culto, amanhã do Espírito Santo, às 9 da manhã, nós estaremos fazendo online e ao vivo, evidentemente, né? E como eu disse, a escola bíblica logo depois do culto da manhã. Então, agradecendo a todos, estamos com as portas abertas, limitadamente, é verdade, nós vamos manter isso rigidamente, pode ter certeza, aconselhando, até porque é a orientação da saúde, crianças não, e pessoas de idade também tem que se resguardar bastante, né? Mas para que você não morra de saudade, né? E outros conheçam o que é a Catedral Quadrangular Ecoville, vamos participar de um culto editado agora. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. Paz seja com todos. Trouxe Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que, como a gente costuma dizer, e todos concordam, devia ser Atos do Espírito Santo, né? E como todos também dizem, eu também concordo, é o único livro da Bíblia inconcluso, porque nós continuamos escrevendo essa história, esperando que cada um de nós esteja realmente escrevendo essa história como heróis na fé, como este de quem nós vamos ler algumas palavras agora, Estevão, o diácono martirizado, não é? Morto a pedrada, com o consentimento de Saulo de Tarso, que nós possamos ter a mesma capacidade, a mesma espiritualidade, a mesma determinação, o mesmo caráter que esse homem tinha para continuarmos testemunhando da nossa fé. Quero ler um texto que está no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos com vocês, começando no verso 9. Para dar um sentido à nossa dissertação nessa noite. Diz assim, verso 9: E os patriarcas, movidos de inveja, quem está escrevendo isso é Lucas, mas quem viveu isto foi Estevão, o diácono, que era um diácono cheio do Espírito Santo, e que deixou irritado as autoridades eclesiásticas de então, que o levaram à justiça, ao Supremo, né? E com calúnias, com intrigas, e ele então prega uma mensagem que você precisa ler ela toda. Leia o capítulo 7 inteirinho hoje antes de deitar em casa. E lá pelas tantas da sua mensagem, ainda no começo, ele dizia isso: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. E sobreveio então a todos do país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó seu pai e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, e José desceu ao Egito e morreu ele e seus pais. Então nós temos que realmente, em todo e qualquer momento da vida, principalmente nos momentos difíceis, e até momentos de pressão como esse que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, lamentavelmente, é da gente se perguntar: quem sou eu de verdade? Quem é o pastor Rogério de verdade? Quem é esse irmão ou aquela irmã? Quem é meu marido, minha esposa de verdade? E eu vou dizer uma coisa: nós jamais vamos saber quem é quem enquanto este não for rico, por exemplo. Porque na pobreza nós somos todos iguais. Na vida mediana, na classe média, nós somos todos iguais. A diferença vai aparecer à medida que se cresce. Não à toa, até comentava
o Haroldo ali, a esposa agora há pouco. Não à toa, muito sabiamente, Abraham Lincoln um dia disse uma frase que se tornou célebre, né? Ele disse que se você quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. E é um fato realmente comprovado. O poder realmente corrompe, né? Mas na fé, na vida de fé, o caráter é menos ordinário do que aqui nesse mundo, e muito mais extraordinário, porque é espiritual. E se aquele coloca em risco nossos bens e posição, este coloca em risco algo muitíssimo mais precioso, que é a nossa herança eterna, é a nossa eternidade com Jesus, né? E então nós vemos Estevão, no momento que ele sabia que ia perder a vida, onde Saulo de Tarso, que viria a se tornar Paulo, o apóstolo de Jesus, o maior de todos, ali estava com as suas roupas na mão, consentindo logo em seguida que ele fosse morto apedrejado. E no entanto esse homem pregava, apesar da situação, apesar da fidelidade dele a Deus estar sob uma pressão absurda, ele se espelhava e pregava e exemplificava a fidelidade e o caráter inabalável de um irmão nosso de milhares de anos antes, que foi José, o chamado José do Egito, né? E tem alguns versículos lá em Gênesis que falam desse caráter de uma forma realmente maravilhosa. Diz, por exemplo, que o Senhor abençoou a casa do egípcio, que no caso era o Potifar, por amor de José. Embora ele fosse escravo, vendido pelos irmãos, como nós lemos aqui, por inveja, e outras cositas mais, né? Deus estava com ele, mesmo na escravidão. E ele era bênção na escravidão, por causa da sua fidelidade a Deus. Também está escrito que o Senhor era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê, lhe deu graça, lhe foi favorável perante o carcereiro, quando ele foi para a cadeia, traído pela mulher de Potifar, que queria aprontar com ele, e ele não quis, né? Não aceitou trair o seu Senhor e nem o seu Deus. E então, por ser duplamente fiel, foi para a cadeia. E na cadeia, o Senhor era com ele. Assim como foi na escravidão, era agora na prisão. E era por quê? Porque a fidelidade de Deus seguia a José, porque José era fiel a Deus. E quando ele foi chamado à presença de Faraó, 2 anos depois, que o copeiro lá se lembrou dele, né? Simplesmente quando o Faraó viu a sabedoria daquele homem, a espiritualidade daquele homem, a força do caráter de José, faz uma pergunta: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Olha quem falava, era Faraó, cujos deuses eram outros, era Osíris, era Ísis, era aquilo lá que vocês conhecem, não é isso? Então, gente, o que eu quero abordar aqui nessa noite é o seguinte, tendo em vista a fidelidade desses 2 homens, o que morria pregando sobre a fidelidade do outro e morria sendo fiel, né? Que existem 2 grandes perigos que ameaçam toda pessoa humana. 2 grandes perigos que ameaçam a você e a mim. Primeiro é a adversidade, e por incrível que pareça, tem um pior do que a adversidade, que é a prosperidade. A prosperidade. Muitos, não poucos, acabam se afundando, naufragando, se afogando no mar das dificuldades que a vida apresenta, né? E muitos, inclusive, de bom berço, ou de
de uma vida próspera e que de repente deixa de ser, acostumados com a bonança, como a gente diz, se desesperam terrivelmente quando chega a tempestade. Alguns chegam a tirar a própria vida. E os tempos de provas, as circunstâncias completamente adversas que a vida nos apresenta, e nunca esqueça que Deus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Nunca esqueçam disso, mas também nunca esqueçam que Ele disse: fica sossegado que eu já venci esse mundo. Então a gente vai ver em alguns pontos, só para serem abordados aqui nessa noite, que na vida de José não foi assim, foi completamente diferente. E ele é um exemplo, ele é um paradigma para toda pessoa humana, mas principalmente para aqueles que se dizem povo de Deus. Tem povo de Deus aqui hoje. Então, ele foi fiel na adversidade. Ele foi muito fiel na adversidade, traído pelos irmãos, tirado do convívio dos pais, onde ele era o queridinho, jogado no fundo de um poço, ia ser assassinado pelos irmãos. Graças ao mais velho Rubens, pouparam a vida dele, e Deus proveu uma caravana de comerciantes que iam exatamente para onde Deus queria que ele fosse, e o levaram escravo para o Egito. Tudo plano de Deus. Diz um ditado mundano, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que entortamos as linhas, não aceitamos as linhas, não aceitamos as provas, e por isso muitas vezes não somos aprovados. Mas este moço não, ele foi fiel na adversidade e muito mais fiel ainda na prosperidade, quando ele tinha tudo para se vingar dos irmãos. E muito pelo contrário, foi bênção na vida não apenas deles, mas na vida do povo hebreu. Então, vamos falar um pouquinho só da fidelidade na adversidade. O José enfrentou, como eu disse, tanto a adversidade quanto a prosperidade, mas enfrentou isso com fidelidade. Isso é o que é o importante, nós sermos fiéis sempre. E não estou falando fidelidade apenas a Deus, mas acima de tudo a Deus. Mas fiel à esposa, fiel ao marido, fiel aos pais, fiel à igreja, fiel à sociedade, fiel ao seu país, né? Mesmo quando as coisas estão difíceis. Não se abandona o barco, muito pelo contrário. Ele manteve-se firme. Nada abalou a sua fé, a sua estrutura emocional, né? Quando seus irmãos injustamente o jogaram numa cova profunda, num poço seco, onde poderia morrer lá, e para não morrer foi tirado para ser vendido como escravo. Ele se manteve fiel, mesmo sofrendo a humilhação, sendo filho de um dos patriarcas, vendido como escravo para atravessar o Saara a pé, com aquela caravana de camelos. Vocês acham que para o escravo ele vai subir no camelo? A pé mesmo. Você já esteve lá no deserto do Saara? Alguém já esteve no deserto do Saara? Gente, não pense que areia é essa areia nossa da praia, não. É pedra. A areia mais fina lá é enorme, seria a fininha seria um feijão, para vocês terem uma ideia. Ande naquilo para ver. E naquele calor lascado, né? Então ele foi humilhado e arrastado por uma terra estrangeira, tendo que atravessar um deserto, sabe Deus quantas centenas de quilômetros, sabendo que o seu destino final seria servir a alguém. Ele que era acostumado a ser servido, mas ele permaneceu inabalável quando foi tentado em todos os sentidos, inclusive na casa do seu patrão, onde ele passou a ser honrado, amado pelo seu patrão, porque reconhecia que onde ele botava a mão, Deus fazia prosperar. Mas como ele era um cara bonito que nem o seu pastor, aí não deu outra, a mulher do Potifar foi para cima dele. Mas ele fugiu, todas as tentativas dela, ele fugiu. Chegou uma hora, não deu, a mulher estava afim e arrancou a roupa dele
E ele saiu no vento a favor. E era a prova que ela, na raiva, né, mulher desprezada, não é mole não, gente, né? Usou aquela roupa como prova do crime dele, que ele tentou estuprá-la. Não deu outra coisa. O que você acha que deu? Cadeia. Mesmo na inocência, cadeia. Mas ele não negociou sua consciência. Ele não vacilou diante da ingratidão também, depois do copeiro. Se eu for contar tudo aqui, não é como o poder de síntese de Estevão na sua mensagem é admirável, gente. É admirável. Eu estava vendo isso, lendo esse texto todo. O poder de síntese dele, rapaz, se é o Rogério que estava lá, já tinha me matado a pedrada antes de começar a mensagem, né? Falo pelos cotovelos. Ele foi sintético, ele foi objetivo, ele foi bastante claro, né? E então ele teve que esperar 2 anos na cadeia, depois daquele sonho revelado, que um ia morrer, o outro ia viver, só para refrescar a lembrança de vocês, não é isso? E então, na verdade, é que esse moço enfrentou todos os reveses da vida com honra, com consciência pura, com mãos limpas. E quem enfrenta as adversidades da vida desta maneira, com honra, com consciência pura, com mão limpa, não tem como Deus não honrar. A própria vida honra uma pessoa assim. Ele jamais deixou o seu coração azedar diante das injustiças sofridas. Ele jamais deixou o seu coração abrigar o ódio, o rancor, o sentimento de vingança. Por isso, certamente, ele tinha a saúde que ele tinha, a mente que ele tinha, porque ele dormia bem, ele comia bem, apesar das circunstâncias. As pressões da vida não fizeram ele desistir de caminhar nos caminhos da santidade aos olhos de Deus, da comunhão dele com Deus. Ele venceu na adversidade. O segundo ponto, se o primeiro foi fidelidade na adversidade, o segundo ponto então só poderia ser, para a gente encerrar, fidelidade no mais difícil, que é na prosperidade, que é no sucesso, que é na fama, que é na conquista, que é no momento de se sentir por cima e não de baixo. Fidelidade na prosperidade. José viveu esse outro lado da moeda. Depois de anos passando pelo que passou, de repente Deus virou o cativeiro desse moço e o honrou de tal maneira que abaixo de Faraó era ele no Egito. E a sabedoria dele fez com que o Egito prosperasse nos piores tempos, porque ele ensinou o Faraó a administrar no tempo de fartura, para que no tempo da outro tipo de fartura, que farta tudo, né, não lhes faltasse nada. Eita, jogo de palavra que eu arrumei aqui agora, né? Então ele não apenas pisou os caminhos, né, cheios de espinhos, não, mas ele também pôde pisar os tapetes afiludados da fama, do sucesso e de poder. Então, gente, ele saiu do calabouço, ele saiu da cana, da cadeia, ele subiu a rampa do palácio como governador. Não era como presidente do Brasil, mas como governador do maior império da sua época. Era o centro do saber humano na época. Riquezas, glória, sucesso, fama, prestígio, poder, tudo isso estava em suas mãos. É impressionante essa virada de vida, né? A gente podia dizer assim que a larga, espaçosa, ampla avenida do sucesso, não é isso? Estava aberta para ele. No entanto, ele não corrompeu o seu coração. Como tantos políticos, empresários e até pastores têm se deixado corromper, porque a vida melhorou um pouquinho, já sobe no salto Luís XV. Isso também é em função das séries antigas que eu estou vendo. Sobe no salto Luís XV e acho que são a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto do Saara. Ora, para com isso, né?
não é bem assim. Ele permaneceu humilde, ele permaneceu puro, ele permaneceu o mesmo homem de caráter lá no deserto, ou na casa de Potifar, ou na cadeia. Ele permaneceu no palácio imperial. E o que é maravilhoso, gente, que é outra coisa que me deixa indignado, tanto na política como no meio evangélico, né? Ele não usou a máquina do poder para esmagar aqueles que um dia foram contra ele, ou votaram contra ele, ou no caso dele agora, que intentaram o mal contra ele. Ele não alimentou o seu coração com ódio, com vingança, com vaidade, com amargura. Eu admiro demais isso. Ele tinha tudo para fazer e não fez. E quando ele mais tinha, que não era no tempo da secura, mas é agora no tempo da prosperidade, aí que ele menos fez ainda. Não foi dominado pela droga do orgulho, pelo narcótico da soberba, pelo veneno da vaidade. Não se deixou, pelo contrário, ele aproveitou seu posto de liderança, que é o que todo líder tem que aprender a fazer. Isso é uma boa palavra para Brasília, para Supremo, para prefeitos, para governadores, para pastores, para diretores de grandes empresas, não é isso? Ele aproveitou o seu posto de liderança para abençoar aqueles que lhe fizeram mal, para ser grande de verdade, para restaurar a vida daqueles que tramaram, que maquinaram a sua destruição, e para perdoar aqueles que arquitetaram a sua desgraça para sempre. É grande demais isso, só podia ser feito por um homem grande. José foi um dos maiores homens, personagens da Bíblia, que merece ser imitado por nós. Sem dúvida nenhuma, o poder tem corrompido muitas pessoas. No entanto, José nos ensina que nossa fidelidade a Deus e nossa lealdade à nossa consciência, à nossa família, ao nosso próximo, principalmente ao nosso Deus, precisa ser mantido de toda e qualquer forma, tanto no momento ruim quanto no momento bom, tanto quanto na adversidade quanto na prosperidade. O que Deus requer de nós, gente, como dispenseiros que nós somos, é que sejamos encontrados fiéis, sempre, ainda que no caminho rumo a uma vida melhor, a gente tenha que sofrer, como estamos sofrendo hoje, todo tipo de pressão. Então mantenha-se firme na sua fé, para que você possa, como Paulo, cantar o cântico da vitória do capítulo 8 de Romanos. Que nós, como Paulo, possamos cantar um outro cântico, eu diria um cântico, no capítulo 4 de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca um versículo foi tão bem encaixado na minha vida como nesse caso. Posso ser José na adversidade e posso ser José na prosperidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.